Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do Prolog, uma linguagem do paradigma lógico, hoje nós vamos falar um dos assuntos mais importantes, que é a respeito de recursão ou de regras recursivas. Uma regra recursiva, ela é caracterizada por chamar a si próprio, como a gente pode ver aqui no exemplo no slide. Então a gente tem a regra A, em que no corpo dessa regra, a gente chama ela, ou seja, a gente está chamando A novamente. Isso aí cria um loop, e para a gente terminar esse loop, é necessário que a gente tenha um caso base, um caso que termine essa chamada recursiva. E esse caso base ele tem que ter o mesmo nome da regra recursiva, e a mesma aridade. Então, para essas regras que a gente tem o mesmo nome, várias regras com o mesmo nome, com a mesma aridade, a gente dá um nome de procedimento ou de predicado. Um dos exemplos mais clássicos para a gente ilustrar a recursão é sobre aquele exercício inicial que a gente fez sobre a árvore genealógica. Então, a gente tinha um relacionamento ali de filhos, de netos, de bisnetos, ou seja, a gente tinha uma descendência. Bom, sem a recursão, como é que a gente criaria uma regra para descobrir se alguém é descendente de outra pessoa? Seria criando uma regra descendente, x e y. Então, x é descendente de y, se esse y for o genitor de x. Dessa forma, a gente consegue descobrir o primeiro grau de descendência. Então, vou fazer uma consulta, ok. Então, descendente. Se eu quiser saber se o Bob é descendente da Pan, a resposta é verdadeira. Mas, se eu quiser saber se a Patty é descendente de Pan, se a gente analisar a imagem da árvore genealógica, a Patty ela é neta de Pan. Mas do jeito que a gente fez aqui até agora, essa resposta está dando falso. Por quê? Porque tem um nível a mais. Então, sem a recursão, como que a gente poderia fazer isso? Descendente, x é descendente de y, eu vou pegar, então, quem são os filhos desse y, vou chamar de z, e com esses filhos eu vou verificar se o x, se esse z ele é genitor do x. Então aqui eu consegui descer mais um nível. Então, vamos supor aqui que eu quis saber se a Patty ela é descendente da Ana, da Pan. Então a Patty ela é descendente da Pan. Então o que foi o primeiro passo que eu fiz aqui? Eu descobri os filhos da Pan, que no caso é o Bob. Então no Z eu vou ter o valor de Bob. Então eu venho finalmente e falo assim, o Bob ele é genitor da Patty? Nesse caso, sim. Então vai funcionar. Pelo menos eu espero, Então, eu vou fazer uma consulta aqui, sem erros. Então, eu vou fazer a consulta que eu queria, verdade. Então, funcionou. Mas e se agora eu quisesse fazer uma outra consulta? Eu quero saber se o Jim ele é descendente da Pan. Então, vamos ver aqui. Será que o Jim ele é descendente da Pan? A Pan é a bisavó
dele, né? Então, ó, tá dando falso e teria que dar verdadeiro. Então, sem a recursão, o que a gente deveria fazer aqui, ó? Deveria descer mais um nível, ó, descendente. Então, eu quero saber se o Jim ele é descendente da Pan. Então, eu vou agir da mesma forma, ó. Eu vou pegar os filhos da Pan, vou jogar em Z, né? Então, eu vou ter que agora o Z, eu vou ter que pegar os filhos de Z, vou colocar em W, para finalmente verificar se o genitor de W é o X que eu estou querendo fazer a consulta. Então, executei e vamos finalmente fazer a pergunta. A resposta é verdadeira. Mas vocês já estão percebendo que esse tipo de solução que a gente está fazendo aqui, ela fica atrelada ao tamanho da árvore, né? Então, se a árvore crescer mais 5, né, níveis, a gente vai ter que criar mais 5 regras, né? Então, isso não é viável para a gente. Então, é aí que entra a recursão. A recursão, ela vem para a gente criar soluções mais elegantes para as nossas regras. Então, como que eu vou resolver isso? Eu vou comentar, né, esse código e vamos fazer ele de forma mais elegante. Então, descendente XY, quando a gente cria uma regra recursiva, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é pensar no caso base. O caso base, né, dessa árvore genealógica é de que alguém é filho, né, de uma pessoa. Então, o caso base vai ser justamente esse. Então, eu vou pegar, ó, genitor. Então, se o Y for genitor de X, eu já mato aí, por aí, né, a resolução do problema. Tá feito. Só que, caso contrário, eu vou fazer uma chamada recursiva. Aqui a gente está usando um procedimento, né, ou seja, várias regras com o mesmo nome e com a mesma ariedade, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se eu não achei no próximo nível, né, no nível mais perto, eu vou usar uma variável auxiliar para pegar esse nível intermediário. E aqui eu vou fazer uma chamada recursiva. Ó, então, eu estou chamando a mesma regra, ó, descendente. Eu estou chamando ela mesmo. Só que qual que é a ideia aqui? Ó? Eu não quero chegar até no X. O X, então, eu vou manter o parâmetro. Ó, né? Então, eu continuo mantendo o X. Só que agora a minha consulta, o meu alvo, não é o Y+, é o W. Então, eu quero saber se o W vai chegar no X. Pronto. Com 2 linhas, eu consigo resolver, né, esse problema para qualquer nível, para uma árvore de qualquer nível. Né? Então, vamos testar. Vamos pegar aquele nível mais baixo, né, do Jim. Será que o Jim é descendente da Pan? Resposta verdadeira. Será que a Anne ela é descendente do Tom? Resposta verdadeira. Agora, será que a Liz ela é descendente da Anne? Nesse caso, falso. Então, funcionou corretamente. Um outro exemplo clássico para uso de recursão é a resolução do problema de fatorial. Por quê? A própria solução é um pensamento recursivo. Se a gente pensar que o fatorial, vamos aqui primeiro colocar um comentário e falar o que é o fatorial de 5? É o fatorial de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Qual que é o caso base? O caso base é o fatorial de 0, ele é 1. Né? Então, esse é o caso básico. Então,
como é que funciona, né, esse pensamento recursivo? O que a gente tem que pensar aqui? A gente tem que pensar que o fatorial de 5, na verdade, é o que? É o fatorial de 4, seja ele qual for, vezes o número 5. Certo. E o que é esse fatorial de 4? O fatorial de 4, na verdade, é o fatorial de 3 vezes o 4, e o 5 está lá esperando, né? Para a gente multiplicar ele. Beleza? Vou copiar isso aqui. E o que é o fatorial de 3? O fatorial de 3 é o fatorial. Vamos fazer assim para ficar mais fácil. Então eu vou ter um parênteses aqui, ó. Então é o fatorial de 2 vezes 3. Estamos chegando, né? Ó. O que é o fatorial de 2? O fatorial de 2, na verdade, é o fatorial de 1 vezes 2. Até a gente chegar no caso básico, né? O fatorial de 1. O que é o fatorial de 1? O fatorial de 1 vai ser o fatorial de 0 vezes 1. Ok? Fatorial de 0 é 1. Então a gente volta agora fazendo a multiplicação. Ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Né? E assim por diante, até a gente chegar no resultado que a gente precisa. Então esse é um exemplo mais clássico que a gente tem de fatorial. E como que a gente faria isso aqui em Prolog de forma recursiva? Vou comentar. Como eu disse, quando a gente vai trabalhar com recursão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o caso base. Então, qual que é o caso base? Fatorial de 0, eu vou ter o retorno de 1. Esse é o caso base. Bom, ó, regra com o mesmo nome e com a mesma aridade. Então, o fatorial de n vai ser um f qualquer. Né? Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Vou falar o seguinte, se o número que eu estou querendo usar o fatorial for maior do que 0, né, isso aqui eu já estou prevendo algum erro até de entrada do usuário, eu vou usar uma variável auxiliar aqui, ó, vou chamar de n1, que vai ser a minha próxima chamada do fatorial. Ó. Eu estou reduzindo o número. E vou fazer a chamada recursiva aqui, ó, fatorial de quê? Agora é de n1, né? O que vier aqui para mim, eu vou usar isso aqui futuramente. O resultado que vier aqui, eu também vou ter que usar uma variável aqui auxiliar, vou chamar de f1. E o meu f, o que ele vai ser? Ó? Eu vou atribuir ele o quê? O n, né, que ficou intacto, vezes o resultado, né, que a chamada recursiva vai me trazer. A maioria dos problemas recursivos que a gente vai resolver vai ter essa estrutura, né, onde você tem aqui um cuidado com a entrada do usuário, onde você diminui a variável, né, para chamar recursivamente, para você obter um novo valor. Então, você geralmente usa, né, o valor que você tem atual com o que a recursão te deu de presente. No caso aqui, né, as multiplicações nos níveis mais baixos das chamadas. Ok. Vou salvar e vamos fazer um teste. Fatorial de
5 vai dar quanto? 120. Ok. Eu poderia usar essa regra confirmando. Será que o fatorial de 5 ele é 120? Verdadeiro. Será que o fatorial ele é 121? Falso. Muito interessante, não? Bom, vamos para mais um exemplo clássico aí de uso de recursão. O exercício diz o seguinte: descreva uma regra para determinar quais animais pertencem à cadeia alimentar de outro. Então aqui a gente tem, né, uma base de conhecimento com vários fatos que a gente está descrevendo que o urso é animal, peixe é animal, peixinho, lince, raposa, coelho, veado, guaxinim e assim vai. A gente tem dois tipos de planta que são alga e grama. E aqui a gente está descrevendo realmente, né, a cadeia, a hierarquia aqui, né? Então o urso ele se alimenta, ele come peixe, né? A lince come veado, o urso come raposa, né? E aqui a gente tem outros exemplos. Bom, se vocês pararem para pensar, é como se fosse uma árvore, né? Uma árvore não genealógica, mas uma árvore hierárquica aqui, e que a gente vai ter que caminhar nessa árvore. E qual é a solução? Né? A gente não sabe quantos níveis tem essa árvore. Né? A pessoa pode vir aumentar aqui, colocar mais fatos, com o funtor come, né? Pode colocar mais animais. Então a gente não pode criar uma solução fixa. A gente vai ter que fazer algo recursivo para percorrer toda a hierarquia. Bom, então vamos resolver esse problema. Primeira coisa que foi feita, eu fui no slide e copiei toda a base de conhecimento para eu não ter que digitar tudo. Então, isso aqui está idêntico ao slide. E a gente tem que começar a pensar nessa regra recursiva. Então, eu vou chamar pertence cadeia. Então, eu quero saber se o animal X pertence à cadeia de Y. Então, o X pertence à cadeia de Y. Então, vamos pensar assim, um peixe, ele pertence à cadeia de um urso, por exemplo, de um guaxinim, né? Então, é assim que vai ser feita a pergunta. Então, qual que é a ideia? Pelo exercício, eu não quero plantas, eu só quero animais. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber se esse X é um animal. E o caso base, né, que é o que a gente está fazendo, é que o resultado já é encontrado direto. Né? Então, se o Y come o X está na cadeia alimentar de Y. Então, essa que é a ideia base aí do nosso exercício. Bom, se isso não aconteceu, então eu vou ter que ir descendo, né, hierarquias. Ó. Então, vamos criar aqui um procedimento, ou seja, regras com o mesmo nome, com a mesma idade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer níveis intermediários. Ó. Então, eu quero saber que o Y come, né, se alimenta de alguém. Então, um Z. Beleza, e aí eu vou fazer uma chamada recursiva. Vou copiar aqui para eu não digitar errado. Mantendo o X, que é o que eu quero saber, e passando essa variável intermediária aqui. Ó. Pronto, simples assim. Se vocês pensarem, essa solução, né, é muito parecida com a solução da árvore genealógica. Ok, então vamos fazer alguma consulta. Eu quero saber se o peixe ele pertence à cadeia do urso. E a resposta é falso. Vamos dar uma analisada. Pela lógica aqui, eu acho que deveria funcionar. Analisando aqui, ó, acho que eu escrevi errado, né? Digitei errado. Ó. Peixe. Peixe pertence à cadeia alimentar do urso? Verdade. Né? Então vamos conferir. Ó. O urso ele come guaxinim.
Guaxinim come peixe. Então, o peixe está nessa cadeia alimentar, né? Se um dia o peixe desaparecer, os guaxinins vão morrer, que o urso não vai ter o que comer. Então, essa aqui é a ideia aí do exercício. Vamos fazer um outro exemplo. Até mais interessante, ó. Eu vou perguntar quem está na cadeia alimentar da raposa. O coelho e somente ele, né, de animal. Se a gente não tivesse colocado aquela regra de animal, viria aqui a grama, né? Bom, resolvido aí mais um exemplo, né, utilizando a recursão. Bom, em um último exemplo, nós vamos resolver um problema, né, de uma equação de recorrência, né? Equações tão utilizadas aí para a gente calcular a complexidade de algoritmo. Então, eu tenho aqui minha equação de recorrência, né, em que eu tenho o caso base, né? Então, já foi passado para a gente o caso base, em que quando a gente tem um x1, o valor é 2. Né? E como é que é a nossa equação de recorrência? Eu tenho xn, né? E como é que eu vou resolver esse n? Ó, eu estou fazendo uma chamada recursiva, só que diminuindo o n. Né? Menos o quê? Menos, então, o que a minha recursão trouxer aqui, eu vou subtrair por 3 vezes n ao quadrado. Aqui o exercício já deu até uma dica para a gente, em que a regra, né, pode ser regra recorrência, que seria o nome dela, e ele está falando que a aridade é 2. O que seria essa aridade 2? A primeira é o valor de n, né, o segundo parâmetro, aí, a segunda aridade, seria o resultado em si. Né? Então, vamos para o prológico para a gente tentar resolver essa equação de recorrência. Vou chamar de recorrência a minha regra. Como eu disse, eu vou ter que passar aqui um n e o resultado de n. O que eu vou fazer de forma diferente, eu vou já colocar o resultado aqui, ó, que é o caso base. Então, vou falar que se o n unificar com 1, né, então x1, se a gente olhar lá, o caso base, x1 é igual a 2. Então, o que eu fiz foi, se o cara passou o n e o n unificou com 1, eu já vou retornar 2. Né? Fiz de uma forma diferente aí. Isso é similar a algo desse tipo. Criaria uma variável, result. Então, se n é igual unifica com 1, então result, eu vou unificar ele com 2. Então, essas duas regras são similares, elas fazem a mesma coisa. Só que essa aqui, né, é algo mais clean, né? A gente digitou menos para chegar ao mesmo resultado. Vou deixar a primeira forma, apenas para a gente ter um exemplo diferente aí. Então, criei o caso básico, né? Quando o n unificar com 1, o resultado vai ser 2, que é justamente o que diz o caso base lá do exercício. Bom, e como é que eu vou resolver, né, a recursão? Vou usar uma variável result, poderia ser resultado. Aqui eu já vou evitar o caso base. Ó. Se n for maior ou igual a 2, eu vou continuar aqui nessa regra. Se ela for 2, ela já vai entrar. Se ela for 1, por exemplo, ou 0, ela vai entrar, né, nesse caso aqui. Ó. Então aqui a gente está meio que evitando, né, erros até de entrada do usuário. Vou seguir a mesma ideia do fatorial, né, que é muito parecido com isso que a gente está fazendo aqui. Ó. A recursão aqui, o que ele faz? Né? O que o exercício propõe? Propõe em reduzir o valor de n. E eu vou ter que armazenar isso em algum lugar. Ó. Então, vou fazer assim, ó, n1 é o que? N menos 1.
Então eu já tenho o valor de n, né, menos 1. O que eu vou fazer? Fazer a chamada recursiva, seguindo lá a equação de recorrência que a gente tem no exercício. Então vou dar o mesmo nome, gosto de copiar aqui para não digitar errado. Só que agora eu vou passar o N1 e o resultado que ele vai me dar, eu também vou ter que armazenar em algum lugar diferente. Então eu vou criar uma variável diferente aqui, ó, result1. Beleza. O que vai ser o result? O result, ele vai ser o que me veio dado da recursão, da chamada recursiva, result1. E agora eu vou, né, fazer o que a equação me dizia lá. Menos 3 vezes n ao quadrado. N vezes n. Pronto. Essa solução aqui acho que vai ser suficiente. Vamos salvar sem erros. E a gente pode testar. Recorrência de 3. Quanto que é? Menos 37. Então, eu poderia até confirmar. Ó, menos 37. Verdade. Então, resolvemos aí mais um exercício de recursão. Espero que tenha ficado claro. E vamos prosseguir aí no aprendizado do Prolog.